Tudo começou com um som de arranhão vindo do meu porão no meio da noite. Foi minha primeira noite em minha nova casa, e eu estava tendo problemas para dormir de qualquer maneira. O ato de coçar certamente não ajudou na minha insônia. Inicialmente, passei-os por ratos e fiz uma anotação mental para conseguir algumas armadilhas pela manhã. Mas com o passar da noite, os arranhões também aumentaram. E isso me deixou desconfortável por um motivo que não consegui identificar. Decidido a investigar, alcancei a porta do porão. Algo me disse para chamar a polícia e sair de casa. Não escutei e abri a porta pesada. Com o taco de beisebol na mão, os velhos degraus de madeira rangeram quando desci as escadas. E notei que os arranhões não pareciam estar mais próximos quando desci para o porão escuro, tateando em busca de um interruptor de luz. Também notei um som de gotejamento. Vindo da mesma direção do arranhão. Finalmente encontrando o interruptor de luz, liguei-o. No canto do porão, arranhando o chão, estava um homem quase sem pelos. Ele era velho, frágil e completamente nu. Eu podia ver mechas de cabelo branco em sua cabeça enquanto ele arranhava o chão do porão. Preparando o bastão, exclamei: "Senhor, você precisa ir embora. Agora." Nenhuma resposta. "Senhor, a polícia está a caminho." Eu menti, mas ainda não obtive resposta. Aproximei-me dele e ele parou de se coçar. Ele se virou para mim e pude ver seu rosto. Estava completamente desprovido de cabelo ou pigmento, exceto pelos cabelos finos em sua cabeça. Seus olhos eram pretos como carvão e tinham dentes podres e pontiagudos. Ele sibilou para mim e começou a se aproximar. Não querendo ficar por perto para descobrir o que essa coisa faria comigo, corri escada acima e tranquei a porta atrás de mim. Eu ouvi ele me seguir rapidamente e começar a bater na porta. Ele conseguiu atravessar a porta e alcançou a maçaneta. Peguei uma faca grande que estava na bancada da cozinha e, com todas as minhas forças, apunhalei-a no braço, derramando no chão uma substância preta que cheirava a ovo podre. Ele recuou para o porão enquanto a faca caía no chão. O barulho de arranhões recomeçou, com guinchos ocasionais, e eu não queria ficar por aqui. Liguei para a polícia e fui até a casa do meu senhorio, ao lado. Ela era uma senhora simpática de 60 anos e me deixou entrar. Ela preparou um chá e me confortou enquanto esperávamos pela polícia. Quando ela perguntou, contei-lhe a história do lunático no meu porão. Foi quando ela me lançou um olhar perplexo. "Não, isso não pode estar certo. Você tem certeza disso?" "O que você quer dizer?" "Claro que tenho certeza." Eu respondi, me sentindo um pouco ofendido por ela, insinuando que inventei isso. O que eu não esperava era sua resposta arrepiante. "Não, querido, você entendeu mal. Aquela casa não tem porão." Quando eu era criança, morava nesta casa antiga. Não era horrível ou nojento, mas era muito antiquado. Meus pais nunca se preocuparam em fazer nenhuma grande reforma ou atualização, além de uma manutenção semi-regular. O porão estava concluído. Tinha pelo verde e painéis de madeira. Havia pequenas janelas com muito pouca luz natural e absolutamente nenhuma chance de saída em caso de incêndio. Felizmente, eu não tinha um quarto aqui. Era usado para armazenamento, convidados, artesanato e assistir televisão. A pior parte do porão... Bem, a pior parte quando criança era que não havia luminária na escada que levava ao nível principal. Você poderia apagar a luz do porão enquanto estivesse lá embaixo, mas não do alto da escada. Cada vez que apagava aquela luz, ficava sentado sozinho na escuridão por um breve momento.
Sinto a presença de alguém lá embaixo comigo. Então corro escada acima em direção à segurança da luz. Isso é idiota, eu sei. Um dia, estou lá embaixo pegando comida enlatada para minha mãe e chego às escadas. Paro um momento para olhar ao redor antes de desligar a luz do porão. Estou pensando que, se há alguma coisa lá embaixo, está longe o suficiente para que não possa me alcançar antes de eu chegar ao topo da escada. Não há nada perto de mim. A luz de repente se apaga. Na fração de segundo antes de subir as escadas correndo, ouço a voz baixa e rouca de um homem ao virar da esquina dizer: "Ei!" Nunca subi escadas tão rápido na minha vida. Enquanto meu coração bate furiosamente no peito e ainda estou com falta de ar, me viro para ver se havia alguém no fundo, na escuridão. Não há ninguém lá. A voz que ouvi parecia a de um homem ofendido por eu ter apagado a luz dele daquele jeito. Fiquei em casa o dia todo. Nosso porão não tinha entrada separada. Mesmo que ele fosse incrivelmente sorrateiro ou quieto, não havia uma maneira fácil de simplesmente passar pelas pessoas da nossa casa e sair para um porão escuro. Esse tipo de coisa não era uma ocorrência regular. Embora houvesse alguns casos em que tive um encontro próximo com o homem no porão. Foram coisas que aconteceram que me convenceram de que não foi algo que eu criei em minha mente. Houve uma vez em que eu estava no pé da escada. Fiz minha rotina típica de verificar tudo ao meu redor enquanto as luzes estavam acesas para ver se eu tinha espaço. Apaguei a luz e reservei lá em cima. Definitivamente havia sons de passos atrás de mim no último degrau. Quando me viro para olhar, vejo o contorno preto de um braço desaparecer de vista. Eu sabia que tinha que ser real porque havia uma sombra no chão. Vi e ouvi muitas pequenas coisas ao longo dos anos naquele porão. As coisas que vi e ouvi aumentaram ao ponto de se tornarem aparentemente mais ameaçadoras. Acho que o homem queria legitimamente me prejudicar. Fiquei sem desculpas para não poder ir ao porão buscar coisas para meus pais. Eu tentei deixar a luz acesa várias vezes. Depois agi como se tivesse esquecido de apertar o interruptor. Quando fiz isso, meu pai me ensinou a me obrigar a pagar a conta de luz, como os pais costumam fazer. Eu me mudei depois do ensino médio. Fiz faculdade no campus. Depois morei com alguns colegas de quarto, até conhecer minha esposa. Então, um dia, meus pais decidem que vão reduzir o tamanho e vender a casa. Sendo filhos únicos, eles acharam que era justo vir até mim com uma oferta antes de colocarem a casa à venda. Poderíamos comprar a casa com um desconto muito grande. Quem poderia resistir a uma oferta como essa? A maioria das pessoas da minha idade não tinha dinheiro para comprar uma casa. Já foi bastante difícil pagar o aluguel. Era isso, ou passar os próximos 5 anos juntando dinheiro para pagar a entrada de outra coisa que tivesse uma hipoteca mensal muito considerável. Afinal, não precisávamos morar naquela casa para sempre. Aqui estou eu, adulto novamente, olhando para a escuridão difusa e cinzenta daquele porão. Considero que desta vez as coisas são diferentes, porque as minhas experiências de criança em casa basearam-se em deixar a minha imaginação correr solta. Não havia explicações práticas sobre por que haveria um homem de verdade lá embaixo. Como eu disse, nunca vimos um cara entrar pela porta da frente e descer até lá. Meus pais também não pareciam ser do tipo que deixavam um estranho invadir nossa casa. Não é uma aparição. No entanto, não sei se realmente acredito em fantasmas. Assisti a este documentário uma vez sobre aquela casa de Amityville Horror. Eles fizeram um relato de cada uma das famílias que entraram e saíram da casa. A maioria contou sobre sua própria experiência aterrorizante com os fantasmas, mas os ocupantes mais recentes da casa não eram do tipo que acreditava em fantasmas. Eles relataram que nunca aconteceu nada de incomum com eles em casa. Para mim, isto sugeriria que eles foram as únicas pessoas que se recusaram a deixar os seus medos anularem todo o pensamento racional. Como resultado, eles nunca viram um fantasma. Minha conclusão: não existem fantasmas.
Demorou um pouco para nos acomodarmos. Carreguei caixas para baixo para guardar as coisas. Depois de deixar alguns itens no porão, me encontro novamente na mesma situação precária no final da escada, perto do interruptor de luz. Eu faço a mesma rotina para ter certeza de que a costa está limpa. Isso é ridículo. Eu sou um homem crescido. Subirei as escadas em ritmo normal. Quando apago a luz, ouço algum tipo de barulho de pés vindo em minha direção muito rápido. Eu enlouqueço e corro até o topo da escada. Estou sem fôlego no topo da escada e meu coração está batendo muito rápido. Estou fora de forma. Minha esposa ouve quando eu subo as escadas correndo, então ela olha para mim como se eu fosse algum tipo de maluco. Por que você estava subindo as escadas correndo? Eu tive que fazer cocô de repente. Ela ri histericamente. Entro no banheiro para relaxar por 1 minuto e finjo que estou lá fazendo cocô. Percebo que ela não está rindo de mim por causa do que eu disse, mas porque percebeu a hesitação em minha voz e sabia que eu estava mentindo. Eu era um homem adulto que tinha medo do seu próprio porão. Algum tempo se passou e eu não tive mais nenhum encontro com o homem no porão. Que eu saiba, minha esposa também nunca tinha visto ou ouvido nada lá embaixo. Tive a sorte de trabalhar em casa, então pude monitorar as portas da frente e de trás, caso algum cara assustador decidisse entrar pela porta da frente e ir morar em nosso porão. Eu não tive mais nenhum encontro com o homem no porão, até hoje. Minha esposa estava trabalhando e eu tive que descer para pegar algumas coisas necessárias. Eu não fiz nenhuma rotina de verificar o que estava ao meu redor. Simplesmente fui direto até a luz para apagá-la e começar minha rápida subida. Assim que a luz se apaga, sinto o cheiro frio de uma mão que tenta agarrar meu braço, mas erra por pouco. Então, enquanto tiro o pé do primeiro degrau, algo agarra meu calcanhar e me faz tropeçar. Eu rapidamente recupero o equilíbrio e escapo pelo resto das escadas. Eu me viro mais uma vez para olhar para baixo. Nada. Hoje estou tentando pensar em uma maneira de explicar à minha esposa por que não consigo voltar para aquele porão. Talvez possamos transformá-lo em um Airbnb, e eu apenas contratarei um empreiteiro para fazer todo o trabalho para mim. Era um dia normal quando aconteceu pela primeira vez. Venho de uma família asiática e tenho muitos irmãos. Eu estava lavando a louça e pedi ao meu irmão para cozinhar arroz antes que meus pais chegassem em casa. A pia fica ao lado da porta de acesso ao porão e está sempre fechada, a menos que alguém esteja no porão. Vendo como a porta estava aberta, pensei que meu irmão estivesse lá embaixo. Mas por mais que eu gritasse para ele vir, ele não veio. E fiquei impaciente. Parei de lavar a louça, fui até a porta e gritei para ele se apressar antes que eu ficasse com raiva. Eu o ouvi rir e responder baixinho: "Você é tão estúpido. Eu nem estou aqui." Eu gritei de volta: "Obviamente você está aí se estiver respondendo. Apresse-se antes que eu chute sua bunda." Mais uma vez ele riu e disse: "Nem estou aqui." Fiquei com raiva, porque pensei que ele estava apenas perdendo tempo e desci correndo. Nosso porão é bem escuro e pequeno, mas havia uma sala lá embaixo que chamamos de sala de informática. As paredes da sala de informática não chegavam ao teto do porão, então sempre podemos ver se a luz está acesa ou não se olharmos. Eu não olhei. Em vez disso, bati a porta e fui recebido pela escuridão. Meu irmão não estava lá. De repente, senti um arrepio percorrer minhas costas. E sem dizer mais nada, corri escada acima, batendo a porta do porão. Imediatamente comecei a gritar para que todos os meus irmãos se reunissem na sala. Perguntei-lhes se me ouviram gritar. Eles não fizeram isso. Perguntei então onde estava meu irmão. E ele saiu do quarto e disse que nunca me ouviu gritar por ele. Mas se ele não me respondeu, quem o fez? Contei aos meus pais quando eles chegaram em casa, mas eles não acreditaram em mim. Disseram que não tinha nada em nossa casa, fim da história. Mas depois comecei a vivenciar coisas mais assustadoras com meu porão, que não vou contar nessa história, porque estou com medo. Estou sozinho na biblioteca e só de digitar isso e lembrar de tudo,
me dá arrepios.